Então vou passar a palavra para eles se apresentarem. Então começa com você, Fábio. Conta sua história, conta de onde você veio, por que você está aqui. Fala mais de você aí pra gente. Bom, acho que eu vim do caminho mais improvável para o Bitcoin, funcionarismo público. Eu fui policial desde 2009, aqui do Espírito Santo, e em 2017 teve a situação da greve da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, e naquele momento o Estado foi e abriu um processo como se eu tivesse liderado o motim, Ô enfim, Fábio, só te perguntando, é polícia civil ou polícia militar, assim, só pra deixar claro pra todo mundo? Polícia Militar, a Polícia Militar. E naquela época, o governo abriu um processo como liderança de motim, e naquele momento eu vi que gerou uma revolta minha contra o Estado. E nisso um amigo meu foi e me apresentou livros libertários. Aí peguei e comecei a ler esses livros libertários e fazia todo sentido. Até porque a paralisação ali foi por causa da falta de reajuste salarial. Ou seja, a gente estava falando desde ali da questão da inflação monetária, a perda do poder de compra do real, né? Então, essa revolta minha fez com que eu começasse a estudar o libertarianismo, e do libertarianismo eu comecei a aprender um pouco sobre o Bitcoin. Em dezembro de 2017, aí já comecei a entender um pouquinho de Bitcoin, mas um pouquinho igual a maioria das pessoas que são novatas. O tanto suficiente para a minha primeira compra ter sido o Bitcoin Cash. Aí eu dediquei todo o meu 2018 estudando, né, sobre libertarianismo e sobre Bitcoin. E no final de 2018, muitas pessoas próximas a mim acabaram comprando, porque eu vivia falando sobre a moeda, né? Falava sobre libertarianismo, a gente acaba falando sobre aquilo que a gente gosta, né? Aquilo que a gente tem prazer. E como o libertarianismo, o Bitcoin pareceu como se fosse um descortinar na minha vista, né? Pareceu que eu estava enxergando um novo mundo, eu acabava falando aquilo sem parar. E as pessoas acabaram interessadas e decidiram comprar, as pessoas mais próximas de mim, no final de 2018. E aí, em 2019, eu acaba que essas pessoas que compraram Bitcoin tiveram um ganho, alguns falaram, Fábio, obrigado por me ajudar, vou te doar um pouco aqui, e indicaram pessoas, falaram, você tem que conhecer Bitcoin, esse menino aqui é bom, vai te ensinar, e beleza. E foi assim que eu fui começando a crescer nesse caminho aí do Bitcoin, né, com pessoas até procurando para começar a abrir conta, abrir carteira, no início ali, principalmente questão de abrir conta mesmo, porque era mais questão de exchange, não tinha tanta expertise, né? E aí já em 2020, e esse período todo, desde a paralisação da polícia, eu tive que ficar, que na polícia é diferente, polícia militar, né? Você não pode pedir para ir embora e você simplesmente ir embora da polícia. Você tem que ter autorização do comando geral, senão você não pode ir embora. Então, eu tive que ficar 3 anos meio que dentro da polícia, mas não atuando na polícia. Então, esse período todo eu acabei que foi uma certa punição que me ajudou, porque eu tive tempo para estudar o suficiente. E em 2020 eu abro um canal no YouTube para falar sobre libertarianismo, que o pessoal perto de mim já devia estar de saco cheio de ouvir falar. Aí eu abro Ancapixabas na época, e relacionada aos capixabas, né, e ANCAP. E em fevereiro de 2020, que completou meus 3 anos na polícia, a polícia foi, aí sim, me liberou do serviço, né, reformei na polícia, e nesse momento que eu ia reformar, a primeira coisa que eu fiz foi renovar todos os empréstimos que eu tinha, renovei tudo, enchi o talo da conta e fui e comprei Bitcoin. Peguei tudo, comprei Bitcoin. E que acaba acontecendo o seguinte, que
os 3 anos completos em fevereiro de 2020 e a compra acaba acontecendo em março, que é o período ali da grande queda ali do Covid. E daí para frente, pô, tive um ganho bom, assim, para minha qualidade de vida e busquei me envolver mais e mais com questão de Bitcoin. Busquei ter node, tentar fazer mineração de Bitcoin, infelizmente é bem difícil no Brasil, né? Então, minerando Ethereum mesmo, mas tentando me envolver mais e estudando cada vez mais sobre Bitcoin, porque é algo que me move, assim, é algo que dá prazer, né, para minha pessoa. E acabo prestando serviço para poucas pessoas, tem alguns clientes, poucos, que administra a conta deles, que eles gostam, alguns gostam de fazer trade, por mais que eu recomende não fazer e holdar, e confesso que a maioria eu deixo até holdado, e faço trade muito raramente, mas outras pessoas eu faço até o serviço de custódia, porque são pessoas de certa idade que têm dificuldade em fazer o processo, né? Não sei se por falta de confiança também, mas tem essa dificuldade de fazer esse processo de criar a própria custódia. E como são pessoas próximas de mim, essas pessoas, né, que estão envolvidas, então eu acabo que tem uma confiança na minha pessoa e eu acabo fazendo custódia dos bitcoins dela e assim também parte dessa custódia ela me retorna para que eu cuide da minha segurança, né? Porque aí tem que reforçar a questão de segurança. E é isso. E tento sempre, agora estou tentando montar estou tentando estruturar um curso, né? Montar um curso sobre Bitcoin, tentar passar para frente o conhecimento, por mais que a gente não tenha o conhecimento pleno, que eu acho até que é impossível, né? O Fernando Urich, inclusive, fala isso, que o Bitcoin deveria ser uma ciência, né? De tão grande que ele é, o universo que ele é. Ele Mas é só uma que... ciência, ele só não foi reconhecido formalmente, mas ele é uma ciência em tempo integral, imagina. Exato, exato. Tem tudo nele. E acaba sendo muito... Se a gente esperar ter total conhecimento para a gente ir falando para as pessoas, a gente nunca vai falar. Então, decidi abrir o curso, tentar montar um curso, né? E acaba que cada vez que eu vou montar um capítulo, aí eu vou estudando, pego o livro, vou estudando, eu acabo mergulhando mais ainda, e é difícil você parar de ler os livros para falar, não, peraí, já está bom, agora eu vou falar, porque é envolvente, entendeu? Você vê como que tudo faz sentido, tudo que está ali, tanto no libertarianismo, escola austríaca de economia, relacionada a Bitcoin, tudo faz um sentido de uma certa maneira que você, parece que você nasceu de novo. Você está vendo agora o mundo do modo correto. Realmente é a Red Pill, né, como o pessoal fala. Deixa... Então, acabo que eu chego até esse ponto, né, e daqui para frente, espero que seja mais e mais, eu veja, participe mais e mais dessa revolução, né, que é o Bitcoin, a revolução silenciosa, e colabore, né, tanto com serviço de P2P, o que precisar de mim, colabore do jeito que eu puder e ajude a comunidade, entre aspas, né, ajude o Bitcoin a ser mais adotado, né, as pessoas pobres e classe média terem essa oportunidade. E é isso. Espero participar e ver até o último momento da minha vida como é que vai estar essa revolução aí que o Bitcoin está propondo. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu fiquei curioso aqui. A maioria dos bitcoinheiros que já se tornaram bitcoinheiros hoje em dia, que a gente ainda está muito nesse começo da fase de adoção, a maioria tem esse perfil meio do contra, né? Ao mesmo tempo, eu não imagino muitos policiais militares tendo esse instinto do contra. Só que a alegação que o pessoal fez de você sobre líder de um motim talvez tenha esse viés do contra já. Você já se pensava como alguém do contra, alguém que sempre pensava diferente dos professores, essas coisas? Ou no fundo o pessoal realmente enxergou pelo em ovo e eles que te tacaram pra Red Pill assim, você nem tava... Sabe, você
Você já tinha essa tendência de discordar das coisas ou foi algo que nasceu em você quando você foi sacaneado? Eu já era questionador. Eu sempre questionava, inclusive, é, quando alguém pergunta sobre a greve da PM, eu falo que o grande problema foi que para ser soldado, para entrar como soldado, precisava de ter ensino superior, e para entrar como oficial não precisava. Então, acabou que a base começou a ser muito questionadora, e enquanto o topo não conseguia responder as questões. Então, isso era uma coisa que eu tinha muito na tropa, questionava muitos oficiais e nunca conseguiam me punir, porque eu sempre conseguia uma escapatória legal ali para não ser punido, trabalhava do meu jeito, do jeito que eu achava correto, do jeito que eu achava moral, antes mesmo de conhecer o libertarianismo. Lógico que eu cometi alguns erros comparado agora conhecendo o libertarianismo, né, como intervir em certo tipo de comércio de certo tipo de coisa que não deveria, mas a questão, eu sempre agi da minha maneira na polícia militar, então isso aí de certa maneira incomodava sim muitos oficiais, e era um ponto tão forte que antes da paralisação mesmo, eu tinha sido eleito diretor jurídico da Associação de Cabos Soldados, que é a maior associação militar daqui, né? E durante a greve eu estava como diretor jurídico da associação, a associação foi contra a greve, e você vê uma peça da associação sendo colocada como liderança aqui, no caso fui eu, né? É, como diria Capitão Nascimento, o sistema é foda, né? Bom, Mas não é tanto assim, mas depois eu falo sobre isso. não, é legal trazer pessoas diferentes justamente para pegar um ponto de vista mais heterogêneo assim, trazer mais visões. Bom, deixa eu passar a palavra pro Precioso também se apresentar. Fala um pouco de você, cara. Conta a sua história. Olá, eu sou o Precioso, estou na toca aí desde dezembro de 2020, né? Entrei pela ganância, como muitos bitcoinheiros já contaram a história aqui, né? Mas cada um tem um caminho diferente, né? Então, eu acredito que a finalidade mesmo de ter o Bitcoin ali que é o que importa, de estar dentro desse sistema. O quanto antes, né? Agora. Comecei ali por comprar FII, que eu acumulava FII, fundos imobiliários, e com a afinidade de ter mais aportes maiores, comecei a entrar no Bitcoin. Eu vi ali que tinha um potencial muito bom e comecei a colocar ali uma parte ali no Bitcoin para obter um lucro, para depois vender, para comprar FII e um dia viver de dividendos, né? Esse era meu sonho, de viver de dividendos, de ter um aporte lá de R$ 200.000 para lucrar aí R$ 2.000 por mês, entendeu? Em fiat. Então, acabei sendo chupinhado para dentro do Bitcoin quando eu comecei a querer saber por que ele valia tanto, por que ele estava daquela forma ali gigantesca, por ser um ativo digital escasso. Quis saber por que ele era um ativo digital escasso, né? Comecei a pesquisar, mas antes eu escutava muito podcast de Faria Limes, né, como muitos dizem, né, de quem investe em ações, em fundos, que é o Stock Picker, se não me engano. Não sei nem se pode falar isso, né? Pode Aí, falar, eu escutava também. A eu gente já. escutava. Escutava também. Era legal, ele falava bastante. Eu acompanhava dali, né? Eu sempre escutei podcast, né? Sempre tentei ali, aprender pelos podcasts, porque não tinha muito tempo, trabalhar bastante. No caminho ali mesmo, andando de bike, ele botava o fone e começava a aprender ali mesmo, né? E um certo dia o Fernando Uri, que apareceu lá nesse Stock Pickers, aí o Stock Picker, né? Aí eu falei, vou ver qual era esse cara aqui, o que ele vem falar aí sobre o Bitcoin aí, o que é isso? O cara deu aula, entendeu? Assim, abriu minha mente a
fez eu pesquisar mais sobre o Bitcoin, entender porque ele era uma commodity, ele falou que era uma commodity, então eu tinha uma certa entendimento sobre, já tinha um certo entendimento sobre commodity, que é uma coisa muito gigante, então, pô, então se é uma commodity, então quero ver e provar que é uma commodity digital. Entrei, comecei a assistir os bitcoinheiros, agradeço pra caramba também por existir esse canal, né, cara, pra gente poder ter feito o nosso setup aí, tudo certinho. Acabei errando aí também por ter me movimentado muito em questão de seeds, eu acabei me perdendo em seeds, acabei mandando uma quantidade para uma seed errada, sem eu ter anotado, mas, tipo assim, eu segui com a cabeça erguida, né, e continuei, cara, assim, foi bastante triste para mim, mas continuei. Então, toma aí, né, até hoje aí, dentro dessa toca gigantesca, hoje aqui participando de um podcast, quem diria, né, e é isso. Com o Precioso é um cara que a gente deve conversar o quê? Desde março, assim, abril, sei lá. Quer dizer, Cara, março, por abril aí. não, desde fevereiro, assim, fevereiro, janeiro, mas tipo, o Salva e o Fábio eu não conheço, confesso. Ele se manifestou, o Salva foi indicado, o Fábio acho que foi indicado também, numa postagem pedindo para plebes que queriam participar, mas o Precioso eu que fiz questão de chamar porque a gente já trocava ideia há uns 2 meses, assim, e é legal trazer gente conhecida também, né? Pois é, cara. Eu comecei a falar contigo, Leta, foi por conta de um podcast, né? Que eu tava escutando o seu, se não me engano, era o primeiro. Aí eu quis saber desse. Você falou de que fazia texto e tal. Seu pseudônimo era diferente desse de hoje. E aí fui atrás de você lá, pô, pra onde que eu acho esse cara, cara? Entrei no Twitter, você até me fez entrar no Twitter também, porque eu não participava do Twitter nem nada. Aí falou, pô, vou instalar o Twitter aqui só para tentar falar com ele. Aí falei contigo, perguntei aonde que eu encontrava seus textos, você mandou para mim, aí comecei a acompanhar e tirar as dúvidas contigo, entendeu? Alguma coisa de, pô, não entendi isso aqui. Aí comecei a subir na toca perguntando, né? Comigo fui sempre lá no Discord também, participava lá, porque eu fiz muitos setups aqui de rodar o meu próprio Node, de ter minha própria minha própria carteira bem protegida, né? Criptografia, tipo assim, entrei lá para ter o meu Tails também, fiz também, pelo Discord, o pessoal tirava bastante dúvida lá, que lá é um local onde que você aprende, assim, na prática. Tô com dúvida aqui, já pergunta aqui na hora, um servidor, né, cara? Você pesquisa ali, a pessoa física te responde ali, pô, é assim, faz assim, manda o link, como se faz, então, assim, é bastante acolhedora, né? Para quem está começando agora. Cara, tipo, eu reforçar pra quem tá escutando em casa, tipo, isso é uma frase que o Contangorila me falou, mas o Twitter é um superpoder, assim. Você saber usar bem o Twitter, seguir as pessoas certas, assim, você consegue absorver uma quantidade de informação do mundo que é cabulosa. E o Discord também é fantástico, assim, o que tem no Discord, assim, é tipo, tem tudo, tem tudo. Tipo, todos os conteúdos técnicos, ou você acaba. Tipo, em geral, os plebes acabam estudando ou pelos vídeos do Bitcoinheiro, do Dove, né? Tipo, toca do Dove, etc. Ou direto no Discord. São duas coisas que todo mundo que está escutando deveria explorar. Tipo, usar tanto o Twitter quanto dar uma navegada no Discord, assim. Eu mesmo naveguei no Discord muito menos do que eu deveria, assim, sendo bem sincero. Porque é um negócio que tem tudo lá, né? É um bagulho fantástico mesmo. Os caras estão de parabéns. Vou passar a bola pra você, Salva. Se apresenta você também, conta um pouco da sua história. Opa, beleza. Só para contar um pouco primeiro do nickname, né? Que é Salvador, faz um tempo já. Eu tinha escolhido justamente pela inversão de valores, assim, porque eu não acredito que a gente pode salvar ninguém que não quer ser salvo. Então eu sou bem contrário a isso. Eu tive já umas 2, 3 contas que teve até uma quantidade boa de seguidores, mas quando chega nos 1.000, 2.000 eu apago, né? Eu não gosto de ficar com o Twitter muito cheio e tal. Eu já apaguei algumas vezes. E eu acho que deve ter um pessoal que conhece da outra conta.
E aí acabou Eu ia te indicando, perguntar mas isso, eu não sabia se podia. Era Salvador daqui, né? eu apaguei aquela conta, tava com uns 1.000, 2.000, tô enchendo o saco já. E o que acontece, né? No caso, eu vim de uma via mais conspiracionista, né? Eu consumia muito, desde pequeno, coisa de ufologia e tal, e acabei caindo naqueles vídeos que explicam o que é o dinheiro, o sistema bancário, né? Com uns, 13 anos. E desde então sempre tive uma pulga atrás da orelha. E quando eu conheci o pessoal ANCAP na internet, foi bem aos poucos, assim, né? Lá no começo tinha o Molinô, acho que depois o quê? Deixa eu lembrar aqui. Acho que o primeiro foi o Molinô, mas eu vi também o Fraga, acho que 2013 a 15, por aí. E o Cogos depois, né? Depois foi o Cogos. E eles... E assim, né? Eu sempre tive bastante... Eu nunca gostei muito de político, né? E assim, eu não entrei... Eu acho que ao contrário de muita gente, eu não entrei por ganância no BTC. Eu entrei com raiva mesmo. Meu pensamento era que eu não me importava muito de ganhar, contanto que meus inimigos perdessem antes. E eu sabia que ia perder por conta de que eu já estava entendendo como funcionava o dinheiro. Quem explicou muito bem isso aí foi o Cogos, tá? O Cogos, ele explicava muito bem o dinheiro, ele era super contra o BTC na época, ele era bem a favor de ouro, mas assim, os fundamentos eram muito bons, né? Então, assim, eu entrei aqui 2016 a 17, por aí, pouca coisa, eu não entendi ainda os fundamentos, mexi com muita shitcoin, que eu não entendia quase nada, e eu não sei datar exatamente quando que eu entrei de cabeça, mas eu poderia dizer que foi entre 2018, 2019 e 20 eu já estava, assim, 100%. Né? Esses saltos, para mim, não foram tão difíceis, porque desde... Eu venho cultivando essa mente, assim, desafiadora desde muito pequena, né? Então, para mim, não foi um salto muito grande com isso. E com relação ao meu posicionamento, assim, hoje que né, eu tentei já convencer muita gente a entrar em BTC, ou pelo menos pensar, né, questão de INSS, de pirâmide, porque eu lembro muito bem que o primeiro argumento que foi muito forte para mim foi que o INSS é uma pirâmide. Esse aí foi o Cogos que falou, e eu acho que o Fraga também tinha tocado nesse assunto em 2015, se não me engano. E eu vivia falando para as pessoas fingiam que não estavam vindo, né? Então, eu até lembrava do Big Short, né, daquele filme, hoje em dia, que ele fala que no fundo as pessoas esperam o fim do mundo, né? E eu vejo isso, assim. O pessoal sabe que o dinheiro perde valor, eles sabem de tudo, eles sabem. Ninguém é burro. Mas eles fingem que não sabem, né? Então, acho que tem um acordo. Assim, eu não vejo as pessoas muito como vítimas, não, viu? Embora eu não goste de político, eu acho que as pessoas meio que fazem um acordo com seus políticos. Eles fazem assim, tira esse problema da minha cabeça, eu finjo que não existe e eu deixo você existir. Né? Então, é meio que um acordo faustiano, né? Você dá seu tempo de vida, né? Inflacionário e tal, em troca de uma paz de espírito ali que nem existe. Então, mas por isso, eu não tento convencer ninguém no Twitter, você vai perceber bem isso. Eu nem estava no Twitter esses tempos, eu fiz porque eu não estava conseguindo mais... Eu tinha um RSS, né, que eu seguia as pessoas, mas ele não estava mais respondendo muito bem. Então, eu resolvi fazer a conta de novo. E basicamente é isso. E só para falar, eu gosto muito, tá, de consumir, embora eu não produza, eu consumo muito, tá? Então, todo o conteúdo que tem por aí eu estou consumindo, principalmente os textos. Tá? Basicamente é isso.